Como eu estava falando, eu tô aqui para falar com você sobre esses 4 pontos do início do vídeo. Então a gente já falou sobre osteopatia, quiropraxia, a gente já falou sobre a ozonoterapia. Agora a gente vai falar sobre reeducação postural, tratamentos posturais, RPG e por aí vai, tá? Vamos nessa. Pensa o seguinte, durante o processo de fisioterapia, quando a fisioterapia estava crescendo, os tratamentos eram ambulatoriais. Então você era atendido junto com várias pessoas e essas pessoas, elas... O que elas faziam? Elas não tinham a individualidade do tratamento. E por não ter individualidade do tratamento, elas precisavam dessa individualidade. E aí um cara chamado Philippe Souchard chegou e deu o que a fisioterapia precisava. Ou seja, ele começou a entregar a individualidade através do RPG. Isso foi uma revolução lá na França e veio para o Brasil. E ele foi extremamente inteligente, extremamente empreendedor. Beleza? Isso ajudou demais o fisioterapeuta a entender que ele poderia atender como médicos, na modalidade particular e não mais ambulatorial. Isso, sem sombra de dúvidas, deu uma guinada na trajetória profissional da fisioterapia. Só que se você sair de Brasil e França, ninguém conhece o que é RPG. E aí eu vou te dar uma corrente que tem evidência aqui hoje, que é a terapia cognitivo-funcional, versus o RPG. A terapia cognitivo-funcional encontra nos seus pacientes uma característica chamada disfunção de controle, que de forma bastante resumida e simplificada, eu vou explicar para você como a incapacidade de um paciente frequentar determinados ângulos, determinados graus de movimento em articulações, em segmentos articulares. Então, por exemplo, quando você vai abaixar para pegar algum objeto no chão, seu quadril dobra demais, sua torácica dobra demais, sua lombar continua reta. Ou seja, você não consegue dobrar a lombar. Existem ainda aqueles pacientes que para dobrar para trás, dobram demais em extensão do quadril, a lombar continua reta e não faz a hiperlordose, e a torácica continua em cifose e a cervical exagera para você ir para trás. Ele também tem disfunção de controle, ou seja, ele não frequenta a extensão torácica, ele não frequenta a extensão lombar como deveria frequentar. Uma vez que você entende isso, e aí compara com RPG, você coloca o paciente em posturas mantidas por um tempo determinado, posições de RAM, no chão, no ar, na maca, enfim, etc. Tem várias posições no RPG. Você colabora para essa disfunção de controle acontecer, porque você ensina o paciente a não frequentar determinados graus de movimento que ele deveria frequentar para normalizar a função da sua coluna. Ainda em relação ao RPG, você faz com que ele sobrecarregue determinadas musculaturas que precisam descansar, como por exemplo você está sentado. Então se eu fosse seguir o RPG aqui fazendo esse vídeo, eu estaria assim com você, ó, super elegante, elegantérrimo aqui, não é mesmo? Na postura ideal. Só que fica aí por 3 minutos. Você vai perceber que várias regiões da sua musculatura vão começar a cansar, entende? Então, mais uma vez, como eu te expliquei as evidências científicas, como a gente testa se um método funciona ou não, o RPG ele não é superior a nenhuma outra intervenção. O RPG ele precisa corrigir determinadas posturas que hoje não tem mais base em evidência. O paciente melhora da postura, mas não melhora da dor. E quando melhora da dor, tem aquele diabo dos confundidores que eu acabei de explicar. Então, postura, se não for aberrante, não tem relação com dor crônica. Dor crônica é um processamento disfuncional do sistema nervoso central, do seu cérebro, que é projetada na área que dói. Não há plausibilidade para que você corrija uma postura e você melhore a dor crônica. Existem pacientes que, como eu falei anteriormente, têm preferência direcional, e aí pode ser que algumas posturas sejam mais confortáveis para ele, porque são contrárias ao movimento, que é agravante para esse paciente. Ainda assim, eu vejo de uma forma extremamente limitada ficar corrigindo postura para os seus pacientes. Bom, nesse ponto do vídeo você já entendeu sobre terapias manuais, osteopatia e quiropraxia, ozonoterapia e reeducações posturais. Agora você vai entender sobre liberação miofacial. Liberação miofacial funciona para dor crônica? Liberação instrumental, enfim, funciona? Bom, vamos à plausibilidade. Você tem um tecido conjuntivo,
frouxo e um denso. Dentro desse tecido conjuntivo frouxo e denso, você tem 5 camadas de pele. Até onde eu sei, são 5 camadas, né? Derme, hipoderme, enfim, por aí vai. Sou limitado na área dermatofuncional, né? Então, a primeira membrana, né, do tecido conjuntivo frouxo é frouxo para ter permeabilidade da membrana, para trocar, melhorar o influxo de cálcio e de vários outros nutrientes. A segunda camada, o tecido conjuntivo denso, é denso para dar sustentação e força. A fáscia, ela dá sustentação e força, dá posicionamento osteoarticular, músculo esquelético. E aí vamos lá aplicar pressões intermitentes para conseguir liberar essa fáscia. Você está exercendo um barotrauma de repetição. Esse barotrauma está gerando microlesões. Essas microlesões geram quimiotaxia. Essa quimiotaxia deposita mais colágeno e elastina naquela região, porque você está, entre aspas, ferindo o tecido conjuntivo frouxo. E ao ferir o conjuntivo frouxo, você altera negativamente a permeabilidade da membrana. E aí você exerce uma pressão sustentada de uma forma tão intensa ao ponto de acessar o tecido conjuntivo denso, que é denso para dar sustentação e força, com o objetivo de afrouxar o tecido conjuntivo denso. Caramba, qual que é a plausibilidade disso? Não existe plausibilidade biológica para o termo técnico liberação miofascial. E revisões sistemáticas já publicadas mostraram que a liberação miofascial não é superior a placebo. Caio, você faz liberação miofascial? Faço. Tenho formação e já apliquei em 3 ou 4 fisiculturistas que me procuraram. Qual que é a utilidade clínica da liberação miofascial? Do ponto de vista de plausibilidade, e aí eu não conheço evidências em fisiculturismo, estou falando só do ponto de vista de plausibilidade, você pega um fisiculturista pré-palco, pré-competição, que precisa do aspecto muscular anatômico bem delimitado, porque isso gera pontuação segundo os critérios lá dos árbitros das federações de fisiculturismo, e você vai lá e gera um microtrauma nas bordas musculares, nas inserções musculares. Isso torna aquele músculo com mais hiperemia, fazendo com que o aspecto estético daquele músculo melhore. Então, do ponto de vista de plausibilidade, há utilidade clínica sim para fazer liberação miofascial. Agora vamos falar de recovery, pessoal. Quinto ponto que eu não falei lá no início do vídeo. Recovery. Primeiro, falar para você que os congressos na nossa área e na área médica, eles não estão nem aí para o paciente. Eles estão aí para as empresas que querem vender produtos para vocês venderem para os pacientes. E as empresas, muitas vezes, não colocam artigos científicos mostrando a eficácia da intervenção. Então, vamos falar do que é mais famoso aí, né? Aquelas botas de compressão pneumática intermitente, de criocompressão até super tecnológicas, que custam aí, sei lá, 20, 28, 30, 35 mil reais. E você investe e bota na sua clínica e realmente atrai pacientes, porque o marketing está bastante atrelado em qualquer área à tecnologia. Só que se a gente pegar os estudos do Richard Dayou, que compararam a evolução tecnológica nas últimas 2 décadas, a gente vê que o aidético vive melhor, que o pneumopata vive melhor, que o paciente com problema cardiológico vive melhor. Mas o paciente com dor crônica, ele não vive melhor, pelo contrário, ele está com cada vez mais incapacidade, apesar do avanço tecnológico na área da saúde. Então, nem sempre a tecnologia ela é bem-vinda no tratamento da dor crônica. Isso é só uma reflexão, não estou nem emitindo a minha opinião aqui. Vamos lá. Você vai, em todo um contexto de plausibilidade, estressa a musculatura numa atividade esportiva, numa prescrição de exercício, e você tem toda a produção de ácido lático, produtos tóxicos do metabolismo, peso nas pernas, dor muscular tardia. E por causa da dor muscular tardia, geralmente, pacientes, como atletas de futebol, são poupados para o próximo jogo. E isso é transmitido a todas as outras modalidades esportivas, até que a dor muscular tardia melhore e o paciente se sinta numa percepção subjetiva de esforço e com marcadores de exame de sangue recuperado para uma próxima sessão de treinamento, para uma próxima sessão de exercício, enfim. Beleza, aí você bota uma criocompressão, você bota gelo, que é analgésico, anestésico, e coloca compressão pneumática intermitente para melhorar o retorno venoso e melhorar a circulação.
Você já comparou mandar o paciente pagar 10 mil passos e fazer a bota de criocompressão pneumática intermitente? Provavelmente não, né? Porque o princípio fisiológico de analgesia do gelo daquela bota e da melhora de circulação daquela bota é o mesmo princípio fisiológico de você pagar 10 mil passos, fazer exercício, andar. Quando você vai andar, o que acontece? Começou a baixaria. Quando você vai andar, o que acontece? Você melhora o retorno venoso também. Então existem ferramentas que fazem o paciente ter aquele mesmo efeito da técnica sem precisar investir tanto em tecnologia. Ah, mas o paciente gosta. Beleza, o paciente gosta, entregue. Continue refém do paciente. Continue sem proporcionar autonomia para o paciente, fazendo com que o paciente precise de você sempre para fazer o tal do recovery. Você sabe o que é recovery de verdade? Recovery de verdade é você ensinar seu paciente a dormir, ensinando estratégias comportamentais para a higiene do sono. Você já comparou os estudos que fazem o paciente ter um day off? Na percepção subjetiva de esforço, nos marcadores sanguíneos como fosfocreatinoquinase, TGO, TGP, troponina, etc. Proteína C reativa de alta sensibilidade. Você já viu esses estudos? Gente, qual que é o benefício desse tal de recovery através dessas botas? Você diminui assim, mas tipo um pouquinho substancialmente a dor muscular após exercício. O que não tem relação nenhuma com o paciente estar recuperado para uma próxima sessão de treinamento. Pelo contrário, você pode até mascarar essa percepção do paciente e botar o paciente para ir para a próxima sessão de treinamento sem ele estar de fato recuperado daquela carga de exercício, porque você não fez o controle de carga. Aí você me pega um paciente com dor crônica, deita na sua maca e fica lá 20, 30 minutos na bota de compressão pneumática intermitente com crioterapia. Você vai lá e bota oxigenoterapia hiperbárica. Você vai lá e bota vácuo med. Bota o cara numa nave espacial para ele fazer vácuo. Para isso melhorar a percepção de dor e por aí vai. Eu acho que vocês precisam ser um pouco mais céticos. E eu acho que vocês precisam entender de português. Principalmente os fisioterapeutas que comentaram no post. Porque em nenhum momento do post eu falei que técnica nenhuma não funciona para nada. O público-alvo do meu Instagram são pacientes com dor crônica. E são fisioterapeutas que querem aprender a dar dor crônica. A tratar dor crônica. Nesse ponto do vídeo você já entendeu sobre osteopatia e quiropraxia na dor crônica, sobre RPG, reeducação postural, sobre ozonioterapia, sobre liberação miofascial e sobre recovery. E agora você tem que entender que, apesar de eu ter programas educacionais, cursos que eu vendo para terapeutas, dentro desses cursos, não é nada diferente do que eu faço aqui na rede social. Eu não estou criticando os métodos para vender o meu método através desses posts, até porque eu, Caio, desmistifico tudo isso lá dentro. Então não faria sentido eu estar criticando uma coisa lá que eu já desmistifico lá dentro. Não faria sentido nenhum uma coisa que eu ensino lá dentro, como por exemplo técnicas de terapia manual para indução de sono. E na mesma aula, eu vou lá e quebro a crença sobre o que eu mesmo ensinei. Faço você passar pela curva do aprendizado. Ah, Caio, mas você está criticando isso para vender o seu. Beleza, vamos supor que você esteja certo. Quando Palmer saiu da osteopatia e criou a quiropraxia, o que ele fez? Quando inventaram dry needling para o fisioterapeuta preguiçoso não ir fazer a formação em acupuntura, o que eles fizeram? Quando a fisioterapia surgiu, o que a fisioterapia fez com a fisiatria? Quando a psicologia surgiu, o que a psicologia fez com a psiquiatria? Nada se cria, tudo se copia e se transforma. E o que você acha que é viés para mim, o que você acha que é viés do que eu estou falando, para mim é simplesmente a entrega da qualidade máxima no tratamento para você. Porque ao reconhecer as limitações dessas técnicas que eu coloquei no post, eu tapo as lacunas que elas deixam na sua prática clínica. Mas eu quero que você pense o seguinte: pode ser que o viés esteja em mim? Pode ser. Mas pode ser também que o viés esteja em você. Sabe por quê?
Porque essas informações confrontam tudo que você acredita e, principalmente, elas mexem no seu bolso. E você não quer que o seu paciente escute de mim que o tratamento que você oferece não funciona para dor crônica. Porque você se sente ameaçado e sob risco de perder os pacientes. E eu resolvo esse problema também. Eu faço você entrar no modus operandi que tem evidência científica, entender o que é evidência científica e ter liberdade geográfica para atender pacientes não só na sua cidade, mas em qualquer lugar do mundo através do atendimento online. Então sim, eu vendo o meu curso para você, nunca vou parar de vender, acredito no meu programa e quando as evidências mostrarem que as metodologias que eu utilizo no meu programa estão erradas, eu vou ser o primeiro a ter flexibilidade psicológica para aceitar o novo e adequar o meu programa às principais diretrizes científicas atuais. Enquanto você não tiver flexibilidade psicológica para debater baseado em ciência, vai ser só sua opinião. E sua opinião, sincero e honestamente, guarde para você. Porque você, sem fundamentação científica, não vai mudar o que eu posto ou o que eu deixo de postar nas redes sociais. Porque o meu objetivo principal é fazer com que as pessoas que eu amo não passem por tratamentos enganosos. Enganosos não que você esteja agindo de má fé. Você sabe que aquilo não funciona e mesmo assim está vendendo. Não estou falando isso. Eu estou falando que você ainda não teve o conhecimento adequado para entender que existem ferramentas mais efetivas e melhores do que a que você está aplicando e que o que você está aplicando não tem fundamentação para dor crônica. Então não estou dizendo que você está agindo de má fé e enganando seu paciente. O que eu estou dizendo é que você ainda não tem o conhecimento necessário para entregar o que realmente funciona para seu paciente. E se pacientes estão me escutando aqui, tem uma convicção de que flexibilidade psicológica é aceitar que mesmo que você esteja fazendo meu tratamento e meu tratamento não resolva seu problema, eu estou aberto para sugerir outros tratamentos, inclusive tratamentos sem evidência. Sabe por quê? Vou te contar uma história muito breve aqui. Eu atendi um paciente com radiculopatia lombar, fase irritativa, com dupla apresentação clínica de síndrome dolorosa crônica. Ele tinha diversas barreiras de recuperação e dor irradiada na perna. Tinha perda de força no pé, a gente conseguiu recuperar a perda de força do pé, não melhorou a dor irradiada abaixo do joelho, e encaminhamos para o anestesiologista, ele fez 2 bloqueios e não melhorou. E eu falei para ele, cara, dentro do que eu conheço, eu não sei mais como te ajudar. Sabe o que aconteceu? 3 semanas depois ele me mandou uma mensagem dizendo que estava 90% melhor. Cara, o que é que você fez? Sabe o que ele disse que fez? Microfisioterapia. Microfisioterapia não tem evidência para dor crônica. Mas a experiência positiva que ele teve ao passar por um profissional que fez microfisioterapia nele, fez com que ele melhorasse. O que é que eu vou falar sobre isso? Então, querido, querida, se o seu tratamento sem fundamentação científica está melhorando seus pacientes, siga seu caminho. Siga seu caminho. A única coisa que eu estou dizendo aqui para vocês é que você tem a oportunidade de minimizar a chance de erro probabilisticamente. A única coisa que eu estou dizendo para você é que você tem como reduzir as suas incertezas terapêuticas aplicando o que há de mais atual nas evidências científicas. É só isso que eu estou dizendo. Beleza? Então, vou deixar esse vídeo salvo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vou subir para o podcast Physio Insight no Spotify. E se você ficou ofendido com qualquer publicação que eu fiz, lembre que não é sobre você. Não é para atacar você individualmente. Não é para mexer com seu ego. É apenas para conscientizar a população que existem tratamentos que têm comprovação. Só isso. Um grande abraço. Movimento é vida.